Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para a live de hoje. Hoje falaremos sobre os 3 vilões que sabotam o seu treino na bike spinning. Fiquem comigo, com a gente aqui que temos convidado, tá? Quero que você que estiver tomando o seu cafezinho, já anota esses 3 vilões. São fundamentais para o seu treino na bike spinning. Já vai comentando de onde você é. Eu preciso saber de onde é que você mora, né? De onde você está me ouvindo, para saber o alcance dessa live. Quero que você comenta, coloca o coraçãozinho, compartilha um aviãozinho com todo mundo. Vamos lá! Quero energia para o sucesso, uma mentalidade de sucesso para o seu treino na bike spinning, que é o que a gente vai combater esses 3 danados de vilões aqui hoje, tá? Eu não quero ninguém aqui depois com dúvida entender quais foram esses vilões que estão sabotando o meu resultado na bike spinning. Quero você atento, fique ligadinho, porque vai ter muito conteúdo maravilhoso aqui hoje. Vamos lá, estou dando só 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, tá? Eu estou comprometida com você, porque a gente vai entrar com conteúdo pesado aqui nessa live de hoje. Vamos lá. Já vai dizendo de onde você é, onde você mora. Se você já tem alguma dúvida, inclusive, sobre o tema, alguma curiosidade, já vai deixando aí nos comentários, tá? A gente precisa saber para poder sanar o máximo de dúvidas possíveis aqui hoje. Vamos lá começar com o conteúdo. Já deram uns 2 minutinhos, vão entrando, mas vamos começar com o conteúdo aqui. A live de hoje falaremos sobre os 3 vilões que sabotam o seu treino na bike spinning. Estou vendo que tem muita gente nova entrando também, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Miriam Soares, uma pessoa apaixonada por determinação, disciplina, movimento. Sou uma pessoa que ama a constância, né? A constância é um fator transformador na minha vida, na sua vida, e eu quero trazer isso aqui sempre, né? O espírito de constância, de transformação, de determinação. E eu sempre gosto de falar também que eu não comecei sabendo de tudo. Na bike spinning, eu comecei do absoluto zero na bike. Eu não entendia nada sobre carga, sobre postura, eu não entendia nada sobre como ajustar a bike no meu treino de bike spinning. Muito menos eu entendia sobre alimentação. Eu não entendia sobre como a alimentação poderia influenciar no meu resultado, no meu treino, no meu cardio na bike spinning. Então, assim, eu vinha de uma rotina muito que me faltava tempo, mas sobrava vontade de transformar o meu corpo. Então, assim, mesmo treinando, muitas vezes eu sentia que não evoluía. Eu não evoluía. Eu estava ali fazendo meu cardio na bike, sentia que não evoluía. Eu cansava rápido. E depois eu comecei a perceber que tinham sabotadores que estavam fazendo parte do meu treino e eu nem percebia. Um desses sabotadores é o que falaremos aqui hoje, é sobre alimentação. Então, assim, hoje eu ajudo mulheres a eliminar 8 quilos em 28 dias através de treinos na bike, através de determinação, através de uma mentalidade de constância, uma mentalidade de sucesso. Venho transformando uma comunidade onde sabe que resultado ele se constrói através de treino. É uma tríade que temos aqui. É o treino, mais alimentação, mais uma mentalidade de constância que está na nossa mentalidade de sucesso. Então, se a gente faz muito bem aqui um treino, se a gente casa esse treino com alimentação e a gente é constante, tanto na alimentação quanto no nosso treino, o resultado, ó, o céu é o limite. Então, é exatamente sobre esse tema que falaremos hoje aqui nessa live. Falaremos sobre os 3 vilões que sabotam o seu treino na bike spinning. Então, se você faz bike, se você treina, se cansa, mas você não vê resultado, pode ter certeza que tem sabotadores aí, tá? E hoje eu estou com uma convidada especial, a nutricionista, ela que é especialista também em emagrecimento e hipertrofia,
Anne Caroline, ela vai trazer um olhar da alimentação no treino da bike. Seja muito bem-vinda, Anne. Muito bem, muito obrigada pelo convite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Sou a Anne Caroline, como já foi apresentada, especialista em nutrição clínica e emagrecimento, hipertrofia muscular. Então será um prazer muito grande interagir com vocês. Satisfação, seja bem-vinda mais uma vez, Anne. Vamos lá. Então, assim, muita gente acha que é só subir na bike, né? Você está enganada se achar que é só subir na bike, mas existem fatores aí totalmente que estão sabotando o seu resultado na bike. Então, assim, o primeiro vilão que temos aqui hoje é o vilão da falta de energia. Estamos falando de alimentação errada. Então, assim, muita gente sobe na bike, começa o treino, se cansa em seguida e acha que o problema está no condicionamento físico. Acha que o problema está na resistência física do seu corpo. E não é verdade. O corpo simplesmente, ele não tem energia para performar ali. Por quê? Ele está meio que faltando um combustível. Temos então a analogia aqui de o carro. O carro a combustão, ele precisa de quê? Ele precisa da gasolina, precisa do diesel, precisa do álcool. O carro elétrico, ele precisa de quê? Fonte de energia. Nós, seres humanos, precisamos de quê? Combustível, nutrição. Então, a nutrição, se não houver essa nutrição, vai haver o quê? Uma perda de falta de rendimento no seu treino. Você até começa bem, mas logo com 10 minutos depois já começa e se cansa e acha que a culpa é o cardio, acaba desistindo, mas não é. A culpa é realmente nesse combustível que o seu corpo precisa para uma boa nutrição. Então, pessoas assim acabam se frustrando e gera uma frustração que acaba dizendo que é a falta de condicionamento físico, é a falta de rendimento no seu corpo e se esforçam, não vê resultado e não é isso que a gente quer aqui. Então, me conta, Anne, por que muitas pessoas começam o treino na bike com energia, com aquele pique de energia, mas no meio eles já se sentem fracas e sem rendimento? Será que está faltando algo aí na alimentação dessas pessoas? Então, como foi dito, muito bem explicado, a alimentação é realmente o combustível nosso, ser humano. Assim como o carro ele produz o combustível do diesel, da gasolina, nós produzimos através de alimentação, né? Então, nosso corpo ele pede isso, alimentos necessários para que assim sejam fontes energéticas para a gente começar nesse pique e assim finalizar também. Então, trazer estratégias nutricionais para, assim, tanto de qualidade quanto de quantidade, né? Então, isso é muito importante. E eu sempre falo, o básico, ele funciona muito, né? Não precisa trazer coisas extraordinárias que muitas pessoas, às vezes, pensam, faz, né? Mas é trazer o básico mesmo, trazer uma banana com café, com castanha. Eu sempre falo, carboidrato simples, né? Que, assim, vai gerar essa fonte de energia e assim você faça um bom treino. Lógico que conta muito, né? Não só o pré-treino, mas toda a sua rotina. Né? O antes, o sono também conta muito, né? O processo. A hidratação também é uma fonte que, se a gente tá desidratado, isso também cai muito o rendimento, né? Então é um conjunto sobre a alimentação, sobre o bem-estar no geral, ter boas escolhas alimentares ao longo do dia. E a hidratação, né? E a hidratação é um ponto fundamental realmente. Mas são esses pilares que fazem com que a gente tenha constância no treino, né? Dê aquele up realmente que a gente busca. Show, perfeito. Treinar sem comer ou se alimentar errado antes da bike pode atrapalhar a queima da gordura ao invés de ajudar essas pessoas? Treinar sem comer seria se for em jejum, é uma estratégia para queima de gordura. Porém, se for de forma muito longa o treino, aí eu já não indico, né? Realmente faça um pré-treino, né, básico, mas que você tenha um suporte nutricional e energético para assim seu corpo dar mais sustentabilidade, para você começar o treino e finalizar. Sim. Né? Então, realmente é interessante que se tenha uma base sólida de um pré-treino, como eu falei, um que é básico, né? Eu sempre gosto muito de utilizar esse. O café, aquele café sem açúcar, que eu amo, fonte de cafeína. Amo também. Né? Esse nunca falta. Inclusive, a gente já tomou antes aqui. Né?
junto com a banana, que é um carboidrato de fácil absorção, também gosto muito de utilizar, ou uma oleaginosa, né? Que é um Sim. carboidrato também muito digerido, que, tipo assim, vai dar essa performance. Então, é interessante realmente você ter essa base antes de fazer um bom treino. Show, Já perfeito. temos uma dúvida aqui. Já temos uma dúvida? Vamos lá. Qual que é? Marlene fala assim: eu só tenho tempo de manhã, acabo fazendo em jejum e não rendo muito, canso rápido quando faço em pé. Ótimo, essa é uma pergunta. Falta de energia. Ela precisa realmente, a dúvida da Marlene é que ela cansa muito rápido quando vai fazer em jejum, quando faz em jejum, e cansa muito em pé também, né? Porque o treino em pé, você precisa primeiro se estabilizar para poder fazer um treino na bike em pé, porque a gente sempre começa um processo aí de aquecimento na bike para depois ir para o processo de realmente a constância. Então, a gente aquece na bike e começa o treino focado em glúteos, por exemplo. O treino em pé, ele realmente é mais focado para glúteos e pernas. Então, para a gente focar nesse treino mais potente, o que é, Nutri, que você indica realmente para essas pessoas? Para Marlene, que é a dúvida dela, e pode ser a dúvida de outras pessoas aqui também. Oi, Marlene, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela pergunta. E isso é bem constante realmente com as pessoas que querem esse maior rendimento, né, em jejum e às vezes não conseguem. E eu sempre indico, se você quer realmente fazer em jejum, tem uma alimentação organizada antes na prévia, né? Como foi sua alimentação no dia anterior? Se você fez uma boa alimentação antes, fonte de carboidrato complexo, de proteína, uma raiz como carne, ovo, enfim, né? Se o sono foi adequado, isso conta muito, o descanso ele é fundamental, a hidratação também. Mas referente ao ponto no qual você falou, é interessante, já que você não está tendo uma boa performance, acrescente esse pré-treino que a gente já acabou de falar. Um café sem açúcar com uma banana e uma caixinha já vai ajudar muito, porque assim você vai ter uma fonte de energia mais positiva para você começar e assim finalizar. Não vai ter uma fraqueza, né? Porque Não o vai treino ter em essa pé, baixa, o treino em pé ele é muito potente É muito e puxado. precisa realmente de um pré-treino muito bom. Eu Isso. costumo comer realmente banana, o Isso. café que eu amo. Água eu Vai ajudar muito. costumo tomar antes, porque a água durante o cardio vai acontecer um processo de inchar um pouco, né? Então não é só tomar muita água durante o cardio, é realmente só matar a sede um pouquinho, Isso. né? Então, priorize também na refeição anterior, do dia anterior. Durma bem, isso é importante. Pelo O menos sono, né? de 6 a 7, 8 horas de sono ininterrupto, né? Sem ficar acordando. Isso vai dar um up muito bom também no seu treino. Show. Dúvida sanada, Marlene? Obrigada pela pergunta, seja muito bem-vinda. Vamos para o segundo vilão. O segundo vilão aqui é a base dos nossos 3 sabotadores que falaremos hoje aqui na live. O segundo vilão está em comer errado antes e depois do seu treino na bike spin. Então, assim, é um vilão que muita gente subestima, mas que deixa de lado, acha que, eu vou comer de qualquer jeito, eu vou tomar minha água, vou comer qualquer besteira. E tem gente que treina em cima de qualquer coisa, sendo que treinar em cima de qualquer coisa, a qualquer custo, pode ser que não te leve a lugar nenhum, né? Pode ser que te leve mesmo até algum lugar que você nem queira, né? Porque você não tem uma estratégia, você não tem um plano, não segue um plano. Então, tem gente que fica horas sem comer, né, também, para poder compensar tudo no final. Porque eu vou ficar em jejum, vou ficar horas sem comer, mas mais tarde, no final do dia, eu vou compensar tudo para poder realmente focar no meu treino. Ou então, assim, desregula o corpo completamente. Essa quebra, né, de não comer bem agora e comer tudo compensando depois, desregula completamente a sua alimentação e o seu rendimento na bike spinning. Então, antes, a gente foca na alimentação onde vai nos dar fonte de energia, né? O pré-treino é algo que realmente vai ajudar ali na fonte de energia, para realmente a nossa disposição estar totalmente focada ali no nosso treino potente. E o depois, a gente foca também no treino que vai definir o resultado. Porque o seu pós-treino, o que você come depois do pós-treino, é o que vai definir realmente definição de músculo, é o que vai trazer a massa
muscular magra também para o seu corpo. Então, assim, se você não se alimenta bem depois da bike, você só se cansa, o seu corpo não constrói os resultados que você quer construir, você não responde, o seu corpo não responde bem à fonte de nutrientes que você está tomando, está comendo, enfim. E naquele ciclo, a pessoa começa a treina, se cansa, não vê resultado, desiste. E eu não quero aqui ninguém na minha comunidade onde comece o seu treino, se cansa, porque não tem nutrição. É justamente para isso que estamos falando desses 3 vilões aqui hoje, né? Estamos aqui para falar sobre esse vilão, que é algo muito perigoso, que muitas pessoas acham que estão fazendo certo, onde não estão. Então me conta, Anne, o que a pessoa pode estar fazendo de errado na alimentação antes e depois da bike, que impede ela de ver resultado? Muito bem, essa é uma pergunta muito assertiva também para a gente trazer como pauta, né? E muitas pessoas erram porque ou come muito próximo ao treino, isso causa também uma má digestão, não consegue dar o seu máximo no treino. Um ponto também que acontece é trazer carboidratos simples, né? Por exemplo, o doce, né? Muitas pessoas acabam trazendo ele como essa fonte e acaba não tendo essa performance, né? Eu sempre falo o seguinte, o básico ele funciona, mas vamos introduzir o básico bem feito. Sim. Né? Então é tudo um conjunto do antes e do depois também. Então, o ideal é que você consiga se alimentar pelo menos 1 hora antes do treino, para que assim você tenha essa fonte de energia e não te atrapalhe também no treino, né? Se for de manhã, traga essa base que a gente já falou, né? Uma banana com café, uma leginosa. Isso, a gente vai trazer muito isso, porque é o mais básico para a gente interagir com vocês hoje, né? Um carboidratozinho para gerar mais energia e fazer um bom treino, né? E no pós, a gente trazer uma fonte de proteína, né? Para recuperação do músculo, né? Muitas pessoas às vezes até perguntam, mas depois do treino se encher de carboidrato e doce e tudo mais, vale a pena? Eu não acho que vale a pena não, como você falou. Se a gente busca um resultado, a gente também tem que trazer performance diante disso, né? Isso. Então, ter escolhas assertivas para assim, a gente conseguir nutrir o corpo e emagrecer de forma correta, né? E que tenha performance no nosso treino. Ah, sim, perfeito. Com essa performance, né, com essa nutrição, de fato, antes e depois, com esse cuidado nutricional, a gente consegue sim eliminar 8 quilos em 28 dias, que é o nosso maior objetivo aqui. Eu ajudo mulheres a transformar o seu corpo na bike spin, eliminando 8 quilos em 28 dias. E essa estratégia é uma das fundamentais. É o vilão, combater o vilão de comer errado antes e depois do seu treino. Anne, existe algum erro comum na alimentação no pós-treino que faz a pessoa perder músculos ao invés de gordura? Então, é como eu acabei de falar também, né? As pessoas, às vezes, acabam fazendo um bom treino, né? Como o seu, que é maravilhoso. Aí faz aquele bom treino, perde 300, 500 calorias e acha que perdeu já o suficiente, muito bom. Mas acaba exagerando na refeição e comendo mais do que deveria. Se compensando, né? Depois. Se compensando e trazendo muita fonte de carboidrato. Muito doce, muito, né... doce, chocolate, enfim, isso acaba não ganhando e tendo aquela resposta que a gente gostaria no corpo, não aumentando a massa muscular e sim um percentual de gordura. Então tem que ter cuidado nisso, né? No pós-treino, para assim a gente dar o substrato de forma correta ao nosso corpo e assim a gente realmente tem um resultado mais significativo, aumentar a massa muscular e reduzir o percentual de gordura. Então pós-treino priorizar proteína de alto valor biológico, então um ovozinho, um franguinho, né, que todo mundo gosta, todo mundo gosta do frango. Mas é sobre isso, junto com carboidratos, para voltar a energia também, que a gente perdeu, né? Isso. Energia, então, uma macaxeirinha, um inhama, uma batata doce, ou se for depois do almoço, se for, né, entre o almoço, já vem com a refeição principal, feijão, arroz, carne, salada. Comida então, de verdade, né? Comida de verdade. Nutrientes de verdade. Isso mesmo, isso é Tem muito gente importante. que faz o treino, né? Aí aconteceu muito já isso, né? Eu tô fazendo meu cardio, já suei, perdi 800 calorias, vou comer o que eu quiser depois. Isso tá errado.
Isso está errado porque não está realmente nutrindo o seu corpo, né? Aquele combustível que a gente falou. Não está dando o combustível eficiente para o seu treino no pós-treino, né? Então, isso é um dos sabotadores, viu? É. De muitas pessoas que acabam que eu já gastei que eu precisava, mas acaba consumindo mais do que gastou. Isso não entra em déficit calórico e acaba não perdendo. Então, lembre-se, para você emagrecer, para você perder peso, você precisa estar em déficit calórico. Comer menos do que você precisa. Então, aí o seu corpo vai metabolizar de forma correta e assim a gente consegue emagrecer. Show, viu? O treino, ele estimula, né? Mas a alimentação é o que constrói o resultado. Então, falamos aqui desses 2 vilões. Vamos para o terceiro vilão aqui. E o terceiro vilão é algo que eu já venho falando também. É algo que eu sou apaixonada por combater, né? Porque não ter constância é algo que me desanima. Falando isso, né? Em um treino, em outros pilares da nossa vida. Então, o nosso terceiro vilão que a gente traz aqui hoje é a falta de constância. Mas a falta de constância que eu trago aqui é de uma forma de mentalidade, né? É você realmente ter uma mentalidade aí de constância, de que você precisa treinar certo hoje, precisa treinar certo amanhã. Porque acontece muito de as pessoas treinam hoje, treina amanhã, aí não vai depois. Não tem aquela constância, né? Ou então acaba que treina por pouco tempo, todos os dias, e acaba que treinando depois, no final de semana, acha que pode compensar treinando 3 horas, né? Passando 3 horas no treino. Durante a semana eu tô treinando por 5 minutos, fazendo o meu cardio na bike, só que no final de semana eu faço 3 horas. Vou sobrecarregar o corpo, né? Não é isso aqui. A gente quer realmente um processo de constância, de comprometimento, de mentalidade com você mesma. Então, isso a gente tem pessoas que começam super motivadas, né, no treino, na alimentação, e treina alguns dias, ainda até que vê resultado. Mas depois é a falta de esforço, é a falta de força e a falta de constância, é o que a gente falamos aqui. Porque dias muito restritos, né, a gente trazendo para a alimentação, dias muito restritos numa alimentação, seguido de dias completamente seguidos de guloseima, isso não é ter constância. Então esse ciclo, ele impede o seu corpo de evoluir, tanto no seu treino, quanto na sua alimentação, prejudicando a sua constância, a sua mentalidade de constância aqui. Porque talvez seja difícil de ouvir isso que eu vou dizer agora, mas você não precisa de mais motivação para treinar. Você não precisa de mais motivação para se alimentar bem, se nutrir bem. Você precisa de constância. Então, Nutri, por que é que muitas pessoas até que treinam, mas elas não conseguem manter uma alimentação consistente ao longo da semana? Qual tipo de nutrição você indica para pessoas nesses casos? A constância, como foi dito, é algo primordial, fundamental realmente, que a gente sempre bata nessa tecla e trazer. Né? Porque quando a gente não tem, acaba realmente variando e não conseguindo ter aqueles resultados que a gente busca. Sim. E um dos fatores que eu sempre busco e falo para o paciente é você precisa se organizar. Sim. Então, um dos pontos fundamentais é a organização para se ter a constância. Então, organizar como? Eu trabalho o dia todo, então eu não consigo me alimentar porque eu trabalho o dia todo. Sim, mas se você se organiza, você consegue montar suas marmitinhas e levar, né, os lanches, as refeições principais. Então, isso é um dos formatos que a gente faz com que gere isso, essa constância, né? Você consiga fazer todo planejado. Então, isso é um item fundamental. E você conseguiria trazer pra gente, assim, 3 combinações de pré-treino para dar mais constância no rendimento na bike? A gente pode introduzir, por exemplo, poderia fazer uma vitamina, né, uma vitamina proteica, onde a gente coloca o whey protein com a banana, que é uma coisa bem prática, onde vai ter um carboidrato fácil, a absorção também, junto com a proteína, que também o whey ele é uma proteína com mais fácil absorção por ser já metabolizado, então ajuda muito, pode ser
A gente pode tomar um pré-treino também, como a cafeína com a banana, sim. uma oleaginosa, Um ovo, né? Uma pode ser proteínazinha. também outra fonte proteica, como o ovo. Então, são várias alternativas que a gente pode introduzir ao longo, a depender da rotina do paciente, né? É Uhum. entender também a causa, a individualidade de cada paciente, né? Como é a Isso. rotina dele, para assim a gente se adequar da melhor forma, né? Uhum. Talvez o meu ponto de vista, como eu treino, não seja igual ao do outro. Então, isso faz muita diferença. A individualidade de cada um, né? E respeitando isso mesmo, né? Para que assim ele consiga ter mais performance, para que assim ele consiga ter evolução, né? Uhum. Perfeito. E qual é o impacto que você acha, né, de ficar alternando entre dias perfeitos e dias descontrolados na alimentação para quem quer de fato emagrecer? Porque a gente aqui ajudamos vocês a eliminar 8 quilos em 28 dias. Então imagina só, nesses 28 dias, né, o que são esses dias perfeitos, né, para a gente realmente combinar com os dias descontrolados, essa questão da constância. Então, qual é o impacto de ficar alternando esse efeito meio que sanfona, né? É um impacto totalmente brusco, né? Assim, nesse sentido de não conseguir realmente os resultados que no qual a gente busca, porque a gente acaba perdendo em um dia, 2 dias, e no outro a gente acaba ganhando tudo aquilo que a gente perdeu. Então fica naquele meio de tô fazendo, não tô conseguindo ter resultado, porque não tem essa constância. Então, como foi dito aqui, a constância ela é primordial. É realmente interessante que a gente tenha esse hábito como constância. E o que eu sempre falo para os meus pacientes, que isso é muito importante, é você gostar do que você está fazendo. Isso. Não trazer algo obrigatório, eu estou fazendo porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso... Não, é você trazer no sentido de eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu estou vendo o resultado também. Estilo de vida, né? Estilo de vida, porque isso impacta diretamente com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com o nosso fisiológico, com o nosso corpo, né? Então, quando a gente introduz nesse formato não, eu vou trazer o básico que funciona, trazer os alimentos, os nutrientes, como você falou, do combustível. Trazer esse combustível nutricional, nutrindo de forma correta, né? E que a gente goste disso. Nossa, eu tô gostando de comer esse básico, de uma salada. Curtir o processo, né? Curtir o processo. Curtir o processo. Porque quando a gente faz por obrigação, é algo que nossa mente, como você falou, ela não consegue ter constância. Isso, perfeito, perfeito. Então, goste desse processo, para que assim você consiga emagrecer e permanecer. Então, o déficit calórico ele é primordial para emagrecer. É você comer menos do que a sua necessidade. Então, às vezes as pessoas dizem, vai ser só um biscoitinho, vai ser só um cafezinho com açúcar, vários cafezinhos sabotam, com açúcar, né? E isso acaba se sabotando, né? Então, realmente, dois fatores que contam muito é a qualidade, que é a fonte de energia importante, né? Um substrato que a gente precisa, então a qualidade dos alimentos, trazer os nutrientes necessários, quanto a quantidade também. A quantidade ela é primordial porque é onde entra o déficit calórico também, para a gente conseguir queimar aquilo que está estocado. Então, dois fatores importantes, né? A qualidade e a quantidade. Isso. A organização, assim, ao longo do dia. É aquela história, né? Quando a gente ajusta esses 3 pontos, esses 3 sabotadores aqui, a gente consegue fazer com que você elimine 8 quilos em 28 dias. Então, você precisa ser constante, você precisa realmente ter energia, você precisa realmente ter o combustível da nutrição saudável. Trazer isso como estilo de vida. Não se cobrar, né? Não se cobrar no treino e nem se cobrar também na alimentação. Ser algo realmente prazeroso. Que esse é um dos pilares aqui, né? A gente que faz cardio, a gente que treina, a gente que se dedica, a gente que se doa também, né, para o treino, que vê isso como qualidade de vida, como estilo de vida. Então, quando a gente realmente une nutrição, une treino, e a gente aumenta a nossa performance, a nossa constância, né? Sempre com essa mentalidade de ser constante, de ter um estilo de vida saudável, de ter uma boa nutrição, de ter um bom rendimento no treino também, porque o pré-treino, o pós-treino, é fundamental realmente a gente ter essa nutrição. Nutri, você teria alguma visão que você dê como conselho para as pessoas que fazem bike spinning
algum realmente da parte de alimentação que você queira trazer, agregar uma palavra, o que for. O exercício ele é fundamental, como já foi dito aqui, né? Então é algo que eu sempre indico aos pacientes, né? Colocar como prioridade também e de forma diária. Todos os dias fazer um cardiozinho junto com a musculação, que é importante. E daí sobre a alimentação, né? Buscar realmente escolhas mais assertivas no seu dia a dia, né? Então, tenha esse carinho e esse amor por você. A gente busca isso para que assim você também sinta, né? Para que assim você também tenha esse impacto no seu dia a dia, trazendo mais qualidade de vida e assim trazendo mais longevidade. Então, quando a gente tem esse cuidado hoje, é o cuidado de hoje, para que a gente vá trazendo resultados para o nosso futuro. Eu já sinto hoje, né? Mas E a constância. E a constância. É o assim. hoje, é o amanhã, o depois, o constante. E o constante realmente... a gente vai sentindo esse impacto. As pessoas que não gostam de cafeína, eu lembrei aqui, que não tomam cafeína, não querem, mais uma dica de pré-treino que às vezes eu passo para o paciente. Então a receitinha básica também, que são 3 pós: guaraná em pó, açaí em pó e beterraba em pó. Compra na granel. Junta os 3, eu sempre coloco 100 gramas de cada, junta 100 gramas, mistura tudo. Coloca uma colher de sopa num pouquinho de água e mistura. Ele também já é um pré-treino para quem não gosta de café, tá bom? Junto com a banana ou com outra oleaginosa. Então, mais uma diquinha aí para você. Dica infalível. Queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui na live. Agradecer a presença da Anne aqui. Muito obrigada, Anne, pelos conhecimentos valiosos que você trouxe aqui, né? O seu olhar da nutrição no treino da bike. Estou aqui comprometida aqui com vocês. Estamos comprometidos com vocês para te ajudar a combater esses 3 vilões sabotadores do treino da bike spinning. Porque são 3 vilões que sabotam o treino e sabotam sua alimentação. Porque queremos aqui uma comunidade de pessoas determinadas, mulheres determinadas, que queiram realmente construir o seu resultado, que queiram realmente eliminar 8 quilos em 28 dias. E para você conseguir eliminar 8 quilos em 28 dias, você precisa realmente unir sua alimentação, sua nutrição, e unindo com o cardio, sendo constante. Muito obrigada a cada um que está aqui na live. Sejam todos muito bem-vindos nesse ritual de bike, nesse ritual de cardio, mais um ritual, um movimento de estilo de vida, de nutrição. Queria falar alguma coisa, Nutri? Só agradecer também, né? Agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço também. Sempre muito bom falarmos sobre qualidade de vida, que isso refere-se a isso, né? Isso. E um prazer muito grande. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E se cuidem. Se cuidem, estamos aqui para ajudar. Gratidão, pessoal. Fiquem todos com Deus.